podemos começar. Podemos. Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia a todos os participantes aqui do nosso webinar. Hoje nós vamos falar sobre desafios e estratégias na LGPD. Eu me chamo Nélio, vou apresentar o conteúdo aqui e nós trouxemos aqui a doutora Rebeca para conversar conosco sobre esse tema, tá? Eu sou diretor de novos negócios aqui da Netcom e atuo há mais de 15 anos em projetos de segurança da informação, envolvendo proteção de dados e também outros aspectos da segurança da informação. E vou passar a palavra aqui para a doutora Rebeca se apresentar e a gente já inicia aqui nosso bate-papo, tá? A nossa ideia hoje é compartilhar alguns conteúdos, falando um pouquinho sobre a jornada do DPO, um pouquinho da atuação jurídica, atuação técnica e também a estratégia de implementação para quem ainda precisar de algum direcionamento em relação a isso e alguns desafios que a gente tem encontrado aí na prática ao longo da implementação da adequação, tá? Doutora Rebeca, fica à vontade de se apresentar, por favor. Bom dia, pessoal. Espero que estejam bem. Eu me chamo Rebeca Diniz, certo? Sou advogada, localizada aqui em Recife, Pernambuco. Atuo com direito digital desde 2013 e dedicada especificamente à LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, por volta de 2019 e 2020. Aqui no escritório, a gente já enfrentou desafios de implementação em diversos setores da nossa economia, empresas de tecnologia e segurança da informação, startups, hospitais, clínicas de saúde, farmácias e drogarias, distribuidoras de medicamento, empresas de cimento, enfim, uma série de empresas, né, de segmentos diversos em que existe adaptação da LGPD, tá bom? E aqui eu vou auxiliar o Nélio para explicar e trazer um pouco para vocês, né, das aventuras jurídicas que a gente passa ao adaptar os termos da LGPD a todos os tipos de negócio. Perfeito, doutora. Obrigado. E, pessoal, bom, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu trouxe aqui para a gente um painel. É, bom, eu também acabei não mencionando, mas eu sou o DPO aqui da Netcom. Acertei esse desafio aí alguns anos atrás. E, e uma das primeiras coisas que, que surgiu após aceitar esse convite, após aceitar esse desafio, foi entender melhor, né, qual era realmente o papel do DPO dentro da companhia, né? E a minha primeira ação foi, na verdade, encontrar uma parceria jurídica, né, uma consultoria jurídica para apoiar nessa jornada, tá? E foi ali que a gente encontrou a doutora Rebeca, que nos apoia em relação a todo o tema da LGPD aqui para a Netcom, tá? E eu diria que esse foi o primeiro passo e talvez um dos mais importantes, tá? Principalmente aqui para mim, que tem uma bagagem mais técnica. Encontrar esse parceiro jurídico foi importantíssimo, né? E aí a gente trouxe aqui um mapa sobre o que está no radar realmente de um DPO, o que deveria, tá? É, e aí, sintetizando, a gente vai ter quatro principais pontos de atuação, tá? Nós temos uma série de obrigações internas para cumprir, tá? Então, começando por incentivo e execução de algumas práticas educacionais, colocar o tema de proteção e privacidade no radar dos colaboradores, monitorarmos riscos, realizarmos o mapeamento das informações pessoais e por onde elas trafegam, é, ter toda a atenção em relação às regulamentações, né, e à atuação da NPD. E aí, focando nessa parte de obrigações internas, doutora, o que você tem visto de desafio junto às empresas, na sua realidade, as empresas que você tem atendido, elas têm tido maturidade para essa etapa? Os DPOs, eles estão preparados para assumir esses compromissos? O que você tem visto? A gente tem que pensar que estamos em 2025, né? Então, temos uma legislação que já está
aí pujante desde 2020. E é óbvio que quem começou a trabalhar lá em 2019, 2020, hoje tem uma maturidade muito mais robusta em cima do programa de governança que foi implementado a essa altura do campeonato, do que aqueles que estão iniciando o projeto e adaptação, né? Eu costumo dizer que a LGPD começa com um projeto, mas é algo que fica de forma contínua, porque gera uma série de obrigações para serem mantidas através da figura do DPO, né? O DPO, para quem não sabe, é uma função, um cargo que é estabelecido lá pela LGPD, então a obrigação legal a gente tem a indicação dessa pessoa, tá? Um dos principais desafios é realmente o entendimento da legislação. Até hoje, a gente encontra clientes que nos contratam sem saber exatamente o que é que ele precisa fazer em relação à lei. Então, olha, Rebeca, eu tenho essa legislação, mas não sei quais são as obrigações que eu tenho que internalizar, o que é que eu tenho que criar, se eu tenho que contratar alguma ferramenta, o que eu preciso fazer. E a partir disso, a gente precisa estruturar as práticas educacionais para que aquele cliente, aquela organização, aqueles colaboradores passe a entender, então, que a LGPD está dentro de cada departamento, né? Quando a gente fala de RH, tratativa de dados pessoais dos colaboradores, para controle de jornada, para admissão, para um controle da folha de pagamento, para disponibilização de benefícios. E é um grande desafio as pessoas perceberem esses processos de negócio, para que a gente possa, então, seguir com a atividade de mapeamento. Então, eu passo por um momento de educação, as pessoas entendem, então, ali o vocabulário por trás da legislação e começam, então, a conseguir pensar e localizar que processos de negócio são esses. Porque é muito comum que a pessoa saiba o que ela faz no dia a dia, porque ela faz de forma automática. Então, eu sentei no meu computador, abri meu computador, abri o RP da empresa, abri meu e-mail e comecei ali minha jornada de trabalho. Mas desmembrar isso em processos de negócio em que a gente discorra sobre o fluxo de tratamento de dados pessoais, eu acho que é um grande ponto central de dificuldade que ainda existe hoje, mas é muito importante também a gente perceber que existe uma dificuldade e resistência inicial, mas uma vez que as pessoas entendem e compreendem qual a lógica do processo, isso fica sendo feito de forma muito mais automática e a participação desse colaborador se mostra muito importante na construção desse programa. Então, é o mapeamento, inclusive, né, que é a base do ROPA, que é o Registro das Atividades de Tratamento de Dados Pessoais, que é um documento que existe uma obrigação legal das empresas manterem, que nada mais é do que todos os processos de negócio separados por área que envolvem o tratamento de dados pessoais, por onde o dado é recebido, o que é feito com essa informação, com a finalidade do uso, se os dados são exatamente necessários, se há transparência para os titulares do dado, o que é compartilhado e o período que essas informações elas são retidas. E com a construção desse documento, a gente consegue resolver a maioria dos impasses que diz respeito ao LGPD, tá? Então, eu diria, Nélio, que é a construção do ROPA, né, que ainda se mostra como um grande desafio por essa ausência de maturidade, ainda que estejamos em 2025. Perfeito, doutora. E o que a doutora tem visto em relação à organização das empresas? Você tem visto o papel do DPO ficar associado mais a figuras técnicas, como é no meu caso, né? É, ou tem sido uma prática mais comum de ser nomeado alguém do conselho das empresas ou de times jurídicos? O que você tem visto como prática aí de mercado? Isso varia bastante, tá? A gente tem que perceber que a LGPD é uma lei que ela vem para todo tipo de organização. Então, por exemplo, se eu sou um MEI, uma empresa de uma pessoa só, eu preciso me atentar a essas regras, e se eu sou uma multinacional, também preciso me atentar a essas regras. E aí, a gente indo para empresas mais estruturadas, com departamentos mais consolidados, lá até o ano passado era muito visível que a gente verificava a figura do DPO atrelado ao diretor de tecnologia da informação ou até mesmo dentro do departamento de compliance. Em empresas de menor porte, normalmente essa figura do diretor técnico de tecnologia da informação, ela não existe tão pouco de compliance, então isso acabava sendo absorvido por alguém que tivesse mais um viés jurídico, certo? O que é que acontece? Ano passado a gente teve, né, a resolução do encarregado, então a NPD ela regulamentou a função do DPO, trouxe normas e parâmetros para que essa figura ela fosse indicada em conformidade com as diretrizes da LGPD. E a gente tem visto uma migração do time de tecnologia
ou abrindo espaço definitivo para o DPO desempenhar uma nova área, né, a área de proteção de dados, efetivamente, e ter lá uma lista de privacidade e proteção de dados trabalhando embaixo dele para auxiliar na construção desse departamento, ou a realocação para o setor de compliance. Por que isso? Porque a norma ela estabeleceu, né, que a figura do DPO ela não pode ter conflito de interesse. Então, quando a gente trabalha com tecnologia de informação, é comum que a gente tome decisões sobre quais sistemas de monitoramento utilizar, quais dados a gente vai precisar coletar para fazer algum tipo de auditoria. E quando a gente toma essa decisão, a gente está tomando decisão sobre como tratar dados, tá? E aí existe o risco dessa figura do DPO acabar tendo conflito de interesse. Segurança da informação, tecnologia da informação é uma face da LGPD, mas a figura do DPO precisa ter essa visão clara. E aí, pessoal, Nélio comentou que ele assume, né, essa função e a gente pode criar estruturas organizacionais, tá? Permitido por norma para evitar a existência desse conflito de interesse. Então, se uma empresa precisa que o DPO ele exerça uma dupla função, porque é importante a gente ter esse elemento técnico da segurança da informação e os aspectos regulatórios também, como é indicado na resolução, então a gente traz estruturas como, por exemplo, o comitê de governança. A partir do momento que a gente vai olhar para a área de TI, o Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, inclusive com nossa consultoria externa, ele é acionado para que as decisões que Nélio toma passem por uma revalidação de um agente 100% autônomo e de outros colaboradores que integrem a empresa. Então, é possível que a gente crie e monte essas estruturas para evitar esse conflito de interesse. Mas aí, voltando, hoje eu tenho visto uma posição, né, em empresas mais estruturadas de existir uma área de privacidade e proteção de dados que tenha um DPO dedicado na matéria, ou até mesmo essa posição do DPO no setor de compliance, tá? Perfeito, doutora. Perfeito, obrigado. E quando a gente vai pensar em titular de dados, aí aqui trazendo até uma experiência minha, eu, por muito tempo, assim, desde a gente veio acompanhando todo o surgimento do LGPD e todo o impacto que ele traria aqui para as necessidades de investimento em proteção de dados e etc. E uma grande dúvida que eu tive lá atrás, vamos dizer assim, era se a lei realmente se aplicava à Netcom, por exemplo. No sentido de que a Netcom hoje, por exemplo, tem um negócio B2B, primariamente, né? B2B. A gente não tem uma atuação B2C, por exemplo. Só que ao longo da nossa jornada, né, ficou mais claro ainda para mim que mesmo que a gente não lide com nenhum dado pessoal de cliente, os dados pessoais dos nossos colaboradores são dados para serem protegidos e enquadrados dentro da legislação, né? Então, aqui, falando sobre o titular de dados, você pode comentar um pouquinho para a gente quem é a figura do titular de dados, principalmente Perfeito, pensando né? nessa realidade, né, B2C, B2B, quais são as preocupações que nós temos que ter? É interessante essa percepção de empresas que estão dentro do contexto B2B, sempre vem com essa argumentação, Rebeca, estão me cobrando a adequação da LGPD, mas meu cliente é uma pessoa jurídica, então não sei exatamente o que eu preciso fazer, o que eu preciso olhar. Primeiro ponto, gente, é que toda pessoa jurídica ali por trás, né, no contato, a gente tem um ponto focal que é uma pessoa física. Então, a pessoa jurídica ela existe, mas ela contrata pessoas físicas para ir atrás de aquisição de ferramentas de tecnologia junto à Netcom. E durante essa jornada comercial, essa figura, essa pessoa que está lá em contato, ainda que para contratar uma solução para a empresa dela, que ela representa, ela vai estar passando dados pessoais, na verdade, para a Netcom ou para outra empresa que atua dentro desse mercado, e ali você vai ter um cadastro no CRM, um gerenciamento de oportunidade, uma personalização de uma proposta comercial, tudo utilizando o dado daquela pessoa. Então, ainda que a gente não tenha, né, dados em volume, como, por exemplo, seria numa rede de farmácia ou no hospital, a gente tem dados pessoais ali sendo coletados. E aí, quando a gente fala dado pessoal também, voltando um pouco atrás na LGPD, que existe esse desafio, é que a LGPD ela não vem para proteger os dados apenas sensíveis. Então, a gente tem a ISO 27001, que ela traz ali um critério de confidencial, de restrito, de sigiloso, e indica, por exemplo, que um dado pessoal relativo à folha de pagamento, verbas salariais, tem uma acessibilidade e precisa ser mantida de forma sigilosa, né? Não é um dado amplamente acessível. Para fins da LGPD,
O dado pessoal pode ser um nome, pode ser um endereço de e-mail, pode ser um CPF. A gente tem sim os dados pessoais sensíveis, que são informações que possam gerar algum tipo de discriminação. Então, dados de saúde, dados biométricos, opiniões políticas e partidárias. E aí parte dessa percepção de que a lei ela vem regular o nome da pessoa, o endereço de e-mail, um número de WhatsApp, tá? E isso precisa estar documentado. Não é sobre proibir a LGPD, é sobre a gente ter controle sobre como essas informações fluem entre as empresas, tá? E aí também no caso das empresas B2B, existe essa população de colaboradores internos, né, que vão ter seus dados tratados para que as empresas desempenhem seu papel principal. Então, a gente vai ter lá o setor de RH extremamente pujante em relação à tratativa de dados pessoais, de controle dos dados pessoais desses colaboradores. A gente tem as metas também que são estabelecidas dentro de cada time. A gente tem a tratativa de dado pessoal que vai acontecer dentro de cada departamento, seja o financeiro, por aí vai. E a gente ainda tem os prestadores de serviço ou fornecedores. Falei que a gente trabalha aqui com a empresa de cimento, e aí lá atrás eles falaram também, a gente só atende B2B, não teria essa necessidade, mas aí quando a gente vai para o mapeamento, pega o setor de logística, tem os motoristas, tem o pessoal que vai na fábrica para prestar serviço de faxina, de limpeza, de montagem de equipamento, e tudo aquilo ali demanda a coleta de dados pela empresa, né? A Netcom, né, quando vocês vão, né, em algumas unidades de clientes também, precisa repassar dados dos colaboradores que estão acessando essa unidade, e a gente precisa fazer com que esse repasse desses dados esteja de acordo com a LGPD também, seja para o cliente que está solicitando, seja para a Netcom que está fornecendo, tá? Então, o titular de dados, como diz a pessoa, como diz a própria nomenclatura adotada pela LGPD, é a pessoa na qual se refere os dados. Isso pode ser um dependente de um colaborador, pode ser o representante de um cliente pessoa jurídica, pode ser a própria figura do cliente dependente da empresa, pode ser um terceiro prestador de serviço de qualquer caso, tá? Então, a gente tem aí uma diversidade de titular de dados que, a depender da organização, vão estar ali se relacionando com elas. E aí, aqui é a grande aventura da LGPD, identificar quem são esses titulares para cada tipo de organização, para que a gente venha aí com as tratativas mais direcionadas da lei. E aí, o titular de dados, assim como a gente tem, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, na LGPD, ele tem uma série de direitos que ele pode exigir de uma empresa. E eles estão lá listados no artigo 18 da lei. Então, por exemplo, eles podem pedir acesso e confirmação de que aquela empresa retém aqueles dados, cópia dos dados pessoais que são tratados, portabilidade de dados, tá? Eliminação, bloqueio, anonimização dos dados quando eles são tratados além do necessário para aquela determinada atividade. A partir do momento que a gente autoriza, né, enquanto titular, uma empresa a utilizar aqueles dados pessoais, é necessário gerir esse consentimento. Então, por exemplo, num processo de recrutamento e seleção, que é comum a todas as empresas, ao final do processo, se eu for reter aqueles dados curriculares para banco de talentos, preciso de autorização daquela pessoa, daquele candidato, para manter aquele levantamento que eu fiz quando eu estava recrutando ele, ainda que ele não venha a ser contratado. E é esse consentimento que é dado, por exemplo, em 2024, e no final de 2025, ele precisa ser renovado, assim como esses dados também precisam ser atualizados, porque já se tornaram obsoletos, tá? Então, a gente tem aí a questão da gestão do consentimento nesse aspecto, e até mesmo quando o consentimento é fornecido, o titular pode revogar ele a qualquer momento e pedir a eliminação daqueles dados. Então, é preciso a gente estar preparado também para, quando a utilização dessa base legal, a gente ter essas ferramentas que possibilitem e facilitem essa gestão de todos os direitos que são disponibilizados através da legislação. Perfeito, doutora, perfeito. E aí aqui a gente tem, na sequência, a gente tem a atuação da nossa Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. O DPO precisa ficar muito atento, né, a tudo que ela vem trazendo, regulamentando. Então ela realmente, principalmente, acho que nos últimos 2 anos, ela tem se mostrado muito mais ativa, né, do que nos 3 primeiros anos, né, da existência dela. Então, eu queria só chamar a atenção aqui, por exemplo, que aqui uma realidade da Netcom, mais do que a prontidão em relação a algum acionamento da NPD para a Netcom, eu acho que sempre existiu, e isso através do trabalho que vocês executam, né, e compartilham conosco, a atenção em relação às resoluções da NPD, né? Então, assim, a gente tem a lei,
E agora a gente começa a ter algumas regulamentações e vocês sempre muito atentas e trazendo para a gente os ajustes necessários de acordo com essas regulamentações, né? O que que você pode complementar em relação à atuação da NPD, por favor? Exato, a gente fala de uma lei de 2020 e quando a NPD ela foi constituída oficialmente, ainda na pandemia, foi sinalizado pelos diretores que eles iam dar um prazo aí de 2 anos para que as empresas passassem por um projeto de adequação para então passar por fiscalizações. A LGPD, quando a gente lê a legislação e diversas outras, tá? Isso não é simplesmente como a LGPD, por exemplo, a gente tem a Anvisa, a gente tem os PROCONs, a gente tem diversas autoridades aí, digamos assim, que regulam, criam resoluções específicas para determinados setores, ela vem com artigos que eles são muito abertos. E é preciso criar resoluções para instrumentalizar, para procedimentalizar aquilo que diz aquele determinado artigo. E aí, nos últimos 2 anos, exatamente como o Nélio pontuou, nós temos visto uma crescente de resoluções que demandam um esforço para revalidar processos internos. Então, a gente tem 3 resoluções aí muito importantes. Uma é a da resposta de incidentes de segurança envolvendo dados pessoais, tá? As empresas elas têm que estar preparadas para que em 3 dias, a partir do conhecimento de um incidente que envolva dados pessoais, e sendo esse incidente um que gere danos aos direitos e garantias fundamentais dos titulares, ele seja reportado para a NPD e existe um formulário específico com diversos critérios. E se você não tem familiaridade com o que o formulário requer, ou para fazer uma avaliação para identificar se aquele determinado incidente de fato gera esses danos ou risco aos direitos e garantias fundamentais, é possível que você descumpra uma norma e a NPD vai, então, lhe acionar para que você justifique o motivo pelo qual você não reportou o incidente, ou até mesmo você perca o prazo, é um prazo de 3 dias. A gente vai estar ali num momento muito delicado, porque a empresa normalmente ela paralisa as atividades quando acontece um incidente de segurança de maior magnitude, então o time técnico vai estar muito direcionado a restabelecer os dados, restabelecer os sistemas, fazer uma limpeza também, né, identificar qual foi o ponto de fragilidade e ainda assim a gente tem que ter o suporte para preencher as informações técnicas e repassar essa informação à NPD. Então, é um ambiente extremamente estressante. Se você não tem um plano direcionado de acordo com o que a gente já tem na resolução, vai se tornar um ambiente ainda mais angustiante para todos os envolvidos. Então, é muito importante todas as pessoas saberem o que é esse plano para poder acionar ele em caso de um incidente de segurança, que é o que todo mundo diz, né? A gente não sabe quando vai acontecer, mas fato é que na jornada empresarial, em algum momento, ele vai sim vir acontecer. E a gente vê aí multinacionais, empresas de grande porte passando por esses momentos tão delicados. E a verdade é que é um crime cibernético, mas que a gente tem dever e cautela por conta dessa questão dos bancos de dados que são armazenados na empresa. E a gente, quanto empresa, quando a gente armazena esses dados, a gente acaba sendo fiéis depositários dos dados pessoais desses titulares, né? Então, a gente precisa olhar para eles, proteger eles, e caso algum incidente aconteça, a gente consiga reportar. A segunda norma é a própria do encarregado. Então, antes a gente não tinha muito direcionamento, diretriz do que era exatamente essa função, quais seriam os requisitos técnicos, se tinha que ter certificação ou não, se precisava ter uma abordagem mais de tecnologia da informação, segurança da informação, ou seria um viés mais regulatório, como a gente já conversou agora no começo do nosso bate-papo, né? E aí vem a resolução falando sobre o conflito de interesse, falando que a pessoa tem que ter conhecimento sobre a legislação, mas ainda a pessoa precisa saber português. E isso é um indicativo que foi bem criticado quando saiu a resolução, porque a gente tem estruturas de multinacionais que existe um DPO global e a gente tem gerente de privacidade regional. E aí, como é que você pode obrigar que um DPO global ele fale português em sua fluência, né? Então, tem projetos, tem programas aí que estão sendo repensados para que tenha uma figura, pelo menos, de um DPO regional para a atividade do Brasil, para que possa, então, cumprir com essa necessidade que foi imposta pela ANPD, tá? Por fim, a gente teve a resolução de transferência internacional de dados. E aí, muitas organizações falam, poxa, Rebeca, mas eu não faço transferência internacional de dados. Eu tenho aqui meu Google Workspace, eu tenho meu RP, eu trabalho com SAP, eu trabalho com Microsoft Teams. Mas, gente, a gente tem que pensar sempre que a partir do momento que a gente tem um contrato desse, é muito comum que os servidores, né, fiquem em locais físicos, muitas vezes nos Estados Unidos ou na Europa. Inclusive, o custo dessa armazenagem em solo brasileiro
ela é mais expressiva do que em território internacional. Então, ainda que a gente ativamente não faça uma transferência internacional de dados, é possível que façamos ao adotar sistemas de armazenamento em nuvem e ao contratar prestadores de serviço. É muito comum que a contabilidade, um benefício corporativo que a gente introduza na nossa empresa, quando a gente repassa os dados para esse terceiro, ele tem aí também a transferência internacional via nuvem. E é necessário que a gente olhe para essa resolução, inclusive está no finalzinho do prazo de adaptação para essa norma, tá? Eles deram prazo de 1 ano para que as empresas olhassem para isso e ajustassem as ferramentas e mecanismos adotados para operacionalizar a transferência internacional de dados. Enfim, são as 3 resoluções aí que eu posso citar que teve um reflexo, um impacto importante em diversas estruturas, tá? Por conta dos procedimentos que foram criados e dos mecanismos que foram sinalizados para a adoção. Perfeito, doutor. Obrigado. Então, pessoal, é importante, tá? Sempre ficar atento nessas resoluções que a NPD vai trazer. Então, a doutora, por exemplo, trouxe aqui a questão da transferência internacional de dados. Vale a pena revisar. Quem tiver a condição ali de consultar o DPO, eu não sei exatamente o nosso público hoje, se nós temos DPOs na sala, se temos pessoas de área técnica, jurídica, mas para quem não for o DPO e tiver contato com ele, vale a pena entender como é que está a adequação em relação a essa questão de transferência internacional de dados para dar seguimento a todo o trabalho que já eventualmente tenha sido feito até aqui, né? Então, é um ponto importante que muitas vezes você não dá atenção a esse ponto, pode fazer com que todo o resto do trabalho acabe sendo, não tendo tanto valor quanto poderia ter, né? E falando em clientes e terceiros aqui, até a experiência minha aqui, houve muita adequação em relação a contratos, tá? Então, a gente viu nos últimos anos um grande, principalmente para os clientes que a Netcom atende, né? Essa preocupação em adequação com a legislação, a adequação em relação a colocar os aditivos de contrato. Então, muitos contratos nossos que já estavam em andamento, veio ali a necessidade de inserir aditivos para falar sobre dados pessoais, né? E a gente tem também muitas vezes essas solicitações dos nossos clientes. Doutora, além de falar de clientes terceiros, se você puder, eu gostaria que você situasse aqui para a gente 2 figuras importantes da legislação, que é o controlador e o operador. Aproveitando esse gancho aqui de clientes e terceiros, só para a gente situar o nosso público aqui, eu acho que são 2 termos também que, durante a minha jornada aí, foram muito importantes ali de entender realmente o que é cada um. Perfeito, Nélio. Então, pessoal, a LGPD, ela enquadra as pessoas jurídicas em controlador e operador, independentemente da pessoa jurídica. Esse enquadramento, ele não é fixo. Então, não é porque, por exemplo, a Netcom é operador em relação aos clientes, que ela vai ser operador em todos os casos. A gente vai perceber se a pessoa jurídica atua como controlador ou operador, partindo da atividade de tratamento de dados pessoais. Então, o que é que seria isso? O controlador é quem determina as finalidades pelas quais os dados estão sendo tratados, o que é que vai ser efetivamente feito com aquelas informações pessoais. Então, por exemplo, a Netcom, quando ela faz o processo comercial dela, que ela tenta captar cliente, que ela tem atividade de marketing, que ela faz, por exemplo, aqui nosso webinar, que ela tem uma ferramenta ali para fazer o acompanhamento do fluxo comercial, ela está tomando decisões sobre como aqueles dados vão ser tratados. Para essa atividade, ela vai ser controladora, porque ela está determinando os meios e as finalidades, no uso dessas informações pessoais. Ela também vai ser controladora quando ela gerencia os dados pessoais dos seus colaboradores. Por quê? Porque é ela que diz quais são os dados colaboradores, quais são as ferramentas que são utilizadas, as finalidades de uso, ainda que existam obrigações legais aí, normas trabalhistas previdenciárias, tá? Mas é ela que determina as finalidades, os meios e as formas de armazenamento dessas informações. Contudo, quando a Netcom presta serviço aos clientes pessoas jurídicas para a implementação das soluções de tecnologia, ela deixa essa figura do controlador e ela passa a atuar como operador. Por quê?
porque ela vai seguir a determinação do cliente. Então, o cliente contratou a Netcom para instalar um sistema de Data Loss Prevention, por exemplo. Então, ele determinou que precisa desse sistema e a Netcom vai executar aquele comando. Quando ela trata esses dados pessoais, ela está tratando por ordem do cliente controlador, tá? Então, o operador é aquela figura, aquela pessoa jurídica que obedece, que segue as determinações do controlador. A gente pode ter um escritório de advocacia nessa figura, uma agência de marketing, uma agência de recrutamento e seleção, tá? E a gente vai ter que sempre prestar muita atenção nessa figura dos terceiros, se de fato eles vão ter algum tipo de autonomia, porque aí possa ser que a gente esteja diante da controladoria conjunta, ou seja, aquele terceiro, ainda que seja contratado, ele sabe exatamente o que está fazendo, ele tem o poder de decisão, ele que vai atrás daquele dado pessoal e ele que determina os meios, ainda que esteja numa relação de prestação de serviços. Então, a gente vai ter casos em que uma relação é estabelecida entre dois controladores, e aí a gente vai ter uma controladoria conjunta, quando as duas empresas tomam decisões sobre os dados, ou controladores independentes, quando ainda que exista um dado ali que esteja sendo usado em conjunto, cada uma toma decisões autônomas e de formas independentes. E a gente também vai ter a figura controlador-operador, que na prática da Netcom é o mais comum quando a gente olha aí para os clientes, pessoas jurídicas que contratam as soluções dele, porque eles atuam ali exercendo uma função direta e eles não passam daquilo que o cliente solicita. É simplesmente seguindo os comandos e adotando as medidas pertinentes para que esses comandos eles sejam seguidos. E a gente também tem a figura dos suboperadores, né, que são os terceiros contratados pelos operadores para prestar serviço. Então, a Netcom, ela comercializa ferramentas de terceiro, Postpoint, Proofpoint, Teramind, diversos outros. Esses terceiros acabam sendo esse suboperador, porque a gente está dentro dessa tríplice aliança, digamos assim. E aí isso vai ser observado, né, em diversas situações. Então, para a Netcom, a gente fala de uma gestão de terceiros, de clientes e de prestadores de serviço ou fornecedores da própria Netcom, mas pode ser que numa outra realidade esses clientes eles não existam, né? Porque eles não são organizações que sejam controladores. Se a gente fala de um cliente pessoa física, então é possível que a empresa dela seja controladora, ela vai ter terceiros ali controladores também e vai ter que gerenciar muito mais a cadeia de fornecimento do que os clientes. Na Netcom, a realidade que a gente passou conjuntamente foram os clientes, pessoas jurídicas na figura de controladores dos dados, querendo entender como a Netcom estava se responsabilizando em cima da situação do LGPD, e a gente tinha esse esforço, essa dedicação de responder os due diligence, fornecer as documentações pertinentes, identificar quais eram os dados que eram efetivamente tratados, tudo isso com base ali no mapeamento e no ROPA que a gente fez e que facilita nessa articulação, no repasse dessas informações, tá? Então, a gente entender quando estamos agindo, né, como empresa, como controlador e operador, é crucial para que a gente possa responder do diligence quando eles cheguem em controladores e a gente enviar também do diligence para a nossa cadeia de fornecimento, para que aí, então, a gente possa compatibilizar as cláusulas contratuais com o nível de risco e dos dados que estão sendo efetivamente compartilhados ou delegados para o terceiro, tá? Perfeito, doutora. E aqui eu queria abrir um ponto aqui do nosso bate-papo, só para reforçar, em toda essa jornada do DPO, a gente, obviamente, atua com muita tecnologia, muitas dessas tecnologias que a Netcom oferece para o mercado, então ferramentas de correlação de logs e resposta a incidentes. Então, a doutora comentou aqui sobre a importância de ter um processo de resposta a incidentes ágil e dentro ali de até 72 horas identificar se ele envolveu dados pessoais, se envolveu seguir os ritos ali previstos e solicitados pela NPD. Então, nós aqui na Netcom nós podemos ajudar nesse sentido com ferramenta e tecnologia, ferramentas de Data Loss Prevention, ah, outros mecanismos de segurança como firewalls, WAFs e outros elementos, né? Claro que a tecnologia por si só ela não trabalha sozinha, ela precisa ter ali um piloto. O DPO, por exemplo, vai sempre exigir das áreas técnicas e das áreas de segurança e tecnologia a, o entendimento sobre a maneira que essas ferramentas estão configuradas e se essas ferramentas vão entregar o respaldo necessário ali para que
a empresa siga ali a conformidade com a legislação, tá? Eu vou mudar aqui de slide rapidinho, pessoal, só. Então, falando aqui sobre o que o DPO precisa estar de olho, então são várias obrigações, como a gente viu, e eu vou trazer aqui, até aproveitei e peguei o material que a gente vivenciou aqui na Netcom, não é um, não é uma receita de bolo, mas é uma metodologia ali que a gente praticou aqui, veio inclusive sugerida pelo escritório da doutora Rebeca, e para quem tiver essa curiosidade, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como implementar esse processo de adequação ao LGPD, né? Então a gente mapeou aqui alguns passos, tá? É, e eu vou pedir para a doutora começar falando aqui sobre o primeiro passo, que é a conscientização e avaliação, né, da empresa em si. E aqui eu reforço, por exemplo, que para a Netcom o primeiro passo foi encontrar ali o respaldo jurídico, né? Eu acho que foi bem importante a gente ter uma consultoria especializada, então, para quem tem um time jurídico interno e esse time jurídico está responsável pelo LGPD, vale a pena pensar também em ter um escritório especializado, assim, no mundo jurídico, e a doutora pode falar com muito mais propriedade do que eu, a gente sempre tem os times especializados e o LGPD, a aderência a ele não vai ser diferente, né? E aí, doutora, o que que você pode falar um pouquinho sobre essa metodologia de implementação? Aqui já é muito do que você vivencia, né? Agora nem tanto do início, né? Porque, como você falou, já tem, as empresas já deveriam estar ali muito avançadas em relação à aderência a a esses passos, mas a gente também tem empresas nascendo todo Sim, dia, né? Então, para muitas vai ser do zero mesmo. O que que você pode compartilhar com a gente sobre essa metodologia? perfeito, Nélia. Só queria voltar um ponto na tua fala, das soluções que você fornece em relação ao login, ao registro de login, pessoal, porque a gente ter um monitoramento em cima dos logs é fundamental quando a gente responde um incidente de segurança, tá? Normalmente, as dificuldades que nossos clientes encontram em reportar, identificar um incidente, na verdade, da, da dimensão do incidente, é saber se houve ou não acesso aos dados pessoais e em qual camada foi esse acesso. Então, um controle dos logs de acesso, eles são essenciais para a gente, inclusive, verificar o impacto daquele incidente, porque existem incidentes que não vão acessar e existem incidentes que vão acessar dados estruturados ou não estruturados. E a modificação de uma dessa informação aqui pode fazer com que a gente tenha necessidade de reportar ou não. Então, é uma ferramenta essencial hoje de controle e de suporte na auditoria de uma violação, tá? Mas voltando aqui para a implementação da metodologia, existe sim uma crescente de maturidade das organizações em relação ao LGPD, tá? Em 2020 era impossível receber uma consultoria para perguntar um parecer específico para determinada situação. Então, as pessoas vinham querendo fazer adequação, mas não sabiam muito bem o que era adequação, qual caminho precisava percorrer. Hoje a gente já tem aí uma bola dividida. A gente recebe consultorias específicas, por exemplo, estamos aí tendo um mercado de casa de apostas e regulamentações nesse sentido, e já vem perguntando diretamente em cima de um site, de uma ferramenta, de um consentimento, qual seria a base legal, tá? Isso aí no passado era praticamente impossível. Hoje nós já temos esse tipo de demanda no jurídico dedicado à proteção de dados. Mas, via de regra, a gente sempre vai trabalhar, né, no auxílio da implementação, ou porque uma organização começou e não teve braço para continuar, ou porque teve dúvidas, ou porque precisa mesmo de um time dedicado, porque a lei é truncada, todo mundo tem suas necessidades internas e não consegue dedicar o tempo hábil para diligenciar com eficiência a implementação da LGPD. Aqui a gente costuma dividir nesses 5 passos iniciais, tá? Mas existe o sexto passo, que é o de monitoramento. Porque, como a gente acabou de ver, várias obrigações após um projeto permanecem ali e são modificados constantemente, analisados constantemente, diligenciados constantemente. Mas, de todo caso, a primeira parte é a conscientização e avaliação. Conscientização por quê? Que a gente precisa explicar para todos os colaboradores o que é LGPD, o que é que vai ser exigido da empresa,
como a empresa pode ser penalizada por descumprimento dessa norma, e avaliar também o segmento de mercado da empresa, como aquela empresa dentro daquele segmento está dividida internamente, quais são as áreas de negócio, quem são as lideranças, quem são os principais colaboradores a nível operacional que poderiam nos passar informação. E junto aos setores, o que eu gosto de fazer aqui também é fazer o levantamento das rotinas que envolvem tratamento de dados pessoais, porque, como eu falei, é muito difícil que, num primeiro momento, as pessoas já consigam passar uma lista e consigam fazer o mapeamento dessa lista do processo. Todas as vezes que a gente tentou algo nesse sentido, desandou o projeto de adequação. Então, a gente costuma estar junto com os setores, fazer essa conversa, essa reunião, para fazer o levantamento dessas rotinas e aí, então, pontuar o que são esses processos de negócio e a finalidade deles, tá? Uma vez que a gente faz os treinamentos e faz esse levantamento em cada setor, a gente passa para a atividade de mapeamento, que é justamente a montagem do data mapping, onde a gente vai ter a indicação em planilha, mas pode ser documento, pode ser sistemas e soluções também, que hoje existem disponíveis no mercado para programas de governança e privacidade, tá? Mas, enfim, a gente vai ter aí um documento que ele vai, processo a processo, indicar quais são os dados pessoais, quem é o titular desses dados, a fonte de coleta desses dados, se é externa do próprio titular ou de uma área de negócio, se esses dados são compartilhados com algum terceiro, que dados são compartilhados, qual é o mecanismo de compartilhamento, quais são os sistemas em que esses dados trafegam, e-mail, ERP, outro tipo de solução, tá? O local que eles ficam armazenados, físicos, lógicos e o período de armazenamento. Esse data mapping, ele é um insumo para que a gente construa o registro das atividades de tratamento de dados pessoais, que é o documento legal que está lá estabelecido no artigo 37. Por exemplo, eu costumo fazer um paralelo desse documento com os documentos contábeis. A empresa hoje tem obrigações de manter, né, o DRE, balanços, balancetes e por aí vai em relação às movimentações financeiras. Aqui, a gente precisa manter os registros dos dados pessoais em relação aos processos de negócio que lidam com dados pessoais. E aí, para além do data mapping, o que é que vai ser adicionado nesse registro? A gente vai fazer a indicação da base legal, a LGPD ela traz no artigo 7º e 11º, uma série de opções que a gente precisa escolher para regularizar aquele procedimento. Então, pode ser um consentimento, pode ser um legítimo interesse, pode ser execução de contrato, pode ser tutela da saúde, pode ser cumprimento de obrigação legal, tá? Pode ser prevenção à fraude e à segurança. Enfim, tem um cardápio ali amplo que acaba atendendo todos os processos de negócio, tá? E a gente vai fazer esse enquadramento para identificar. A gente também vai indicar finalidade, necessidade e transparência, que é fornecida ao titular, posicionar. Então, se é um processo de negócio que eu já sinalizei lá no Data Mapping, que existe o compartilhamento com o terceiro, precisa identificar se esse terceiro é um controlador ou operador e colocar aquele terceiro ali naquele procedimento dentro dessa posição. Se houver indicação de DPO desse terceiro, trazer as credenciais desse DPO para dentro do roupa, porque eventualmente a gente precisa entrar em contato e a gente precisa ter esse controle, esse registro de quem seria o responsável do outro lado nessa outra empresa, tá? E a partir do roupa, a gente consegue, então, seguir para uma avaliação, a avaliação no sentido de olhar os processos de negócio e verificar o que é de errado, o que é que a gente precisa criar de documentação ou rever de documentação para que aquilo ali fique regularizado diante da LGPD. E aí, nesse momento, a gente tem dois olhares. A gente precisa ter um olhar de segurança da informação para proteger aquele fluxo informacional e armazenagem daquela informação, tá? Por exemplo, às vezes os colaboradores reportam que deixam a planilha, ou seja, dados não estruturados, no desktop, né, na área de trabalho. Isso ali foge do controle de segurança da informação implementado para a empresa que está dentro da rede interna, da intranet. Então, a gente precisa fazer uma indicação nesse sentido, ou vir com outros mecanismos de segurança mais robustos para a proteção mais global desses dados, tá? E as recomendações, como eu falei, se eu compartilho dado, eu preciso revisar e avaliar o contrato, passar um formulário de due diligence para entender se esse meu prestador de serviço ou fornecedor está adequado ou se precisa passar por adequação, porque existe uma responsabilidade solidária. Então, se eu contrato um terceiro que não está adequado à LGPD, eu, enquanto empresa, respondo por violações do LGPD daquele terceiro com os dados que eu estou repassando para ele, tá? Então, a gente precisa criar políticas e avisos de privacidade,
para processos de negócio específico. Então, se eu faço um processo de recrutamento e seleção, por exemplo, como eu já citei, eu preciso ter um aviso de privacidade explicando para os candidatos o que é que vai ser feito com aqueles dados, eventuais terceiros ou plataformas que eu utilize ali. E o que é que eu faço? Eu vou fazer uma entrevista, vou fazer um mapeamento comportamental, uma análise psicológica, provas técnicas, proficiência de idioma, o que é que vai ser feito? Vou analisar antecedentes criminais, vou fazer exame admissional ao final do procedimento. Então, preciso detalhar todas essas atividades, explicar quais são os terceiros nesse documento que vão envolver ali e o período que esses dados vão ficar armazenados e as bases legais que vão ser utilizadas durante esse processo. E toda vez que eu tenho um serviço muito específico ou um titular distinto do padrão que é tratado pela organização, eu preciso vir com esses mecanismos de transparência, tá? Então, é aí no Gap Analysis que a gente passa a olhar cada processo e identificar o que é que precisa ser manejado. Processos simples também, por exemplo, é muito comum que no ato da admissão, assim que o colaborador é admitido, o setor de departamento pessoal ou de recursos humanos encaminha um e-mail com todos os dados que ele coletou para admissão, encaminhando o e-mail para o TI para abrir as credenciais de acesso, encaminhando o e-mail para o gestor, encaminhando o e-mail para o jurídico, enfim. Sendo que o TI não precisa dos dados da admissão, não precisa da cópia da documentação, então ele não precisa estar inserido em cópia nesse e-mail, ele precisa saber muitas vezes o nome e o CPF daquela pessoa para habilitar a credencial de acesso dele ali, numa rede corporativa. Então, esse compartilhamento também é visto, né? O que é que a gente está aí passando para as outras áreas e de forma excessiva, ou seja, desnecessária, para que, então, por exemplo, um e-mail que antes era passado em cadeia, ele seja desmembrado para que cada área receba efetivamente os dados que precisa daquele colaborador que acabou de ingressar. Isso vai acontecer em diversas outras atividades, tá? Folhas de pagamento, normalmente a gente tem também o desmembramento do compartilhamento de dados para o financeiro, quando esses financeiros eles são um pouco mais manuais, né? E via de regra, hoje a gente tem solução para que o financeiro não saiba exatamente qual o valor de remuneração que está sendo pago efetivamente para cada colaborador, mas isso passa para o gerenciador financeiro com o montante global, ele simplesmente aprova o montante global. Então, tem uma série de procedimentos que precisam ser vistos também e reajustados para que esteja em conformidade com a LGPD, tá? Quando a gente faz essa avaliação dos riscos, a gente pontua o planejamento. Onde é que a gente vai atuar a nível de risco, a nível de necessidade emergencial? Então, cada empresa vai ter um ponto, um calcanhar de Aquiles mais forte. É o comercial, a gente precisa regularizar o tratamento de dados que venha do cliente, então a gente dedica esforços através de um planejamento das ações prioritárias, executa essas ações e depois vai para as outras áreas de negócio também para fazer essas adaptações. E aí pode ser a necessidade também de criar documentos, né? Então, eu falei da privacidade, a gente pode ter que criar os testes de legítimo interesse, a gente pode ter que também instrumentalizar relatórios de impacto, a gente pode criar as políticas internas, a gente fala muito de políticas externas que dialogam com o titular, mas é necessário ter um plano de resposta a incidentes, uma política formal de gestão de terceiros, uma política de exercício de direitos para o titular, uma política de privacidade interna, que dá diretriz interna para o time e para o DPO, saber o que é que vai precisar ser feito para que essa função da privacidade e proteção de dados seja observado em todos os sinais da organização. Então, a política de privacidade que vai dizer, olha, colaboradores, toda vez que vocês implementarem um serviço novo, um produto novo ou um projeto novo que envolva a coleta e o tratamento de dados pessoais, você precisa preencher esse formulário para encaminhar para o DPO para que ele possa fazer as avaliações, seja documentar no data mapping, atribuir base legal e tomar as medidas necessárias para que essa atividade ela ocorra de forma regular, tá? Então, a política de privacidade ela vai estabelecer essas responsabilidades para que todo mundo exista, né? E é uma área que precisa muito desse instrumento, por quê? Porque a LGPD pede, tudo de proteção de dados tem que ficar documentado, a gente tem o princípio da prestação de contas, então não é simplesmente dizer que se adequou, é comprovar o tempo todo que se adequou. Então, a gente tem essa necessidade, por obrigação legal, de ter tudo documentado, e um segundo momento, que é uma coisa muito nova. Então, as pessoas não estão acostumadas. E aí, o instrumento escrito, ele facilita a compreensão, inclusive para que depois esses colaboradores, eles sejam treinados em cima dessas novas regras, para que eles, então, possam passar por necessidade de cumprimento delas, tá? Então, existe aí isso que é feito na fase de implementação, e depois a sexta fase, que é monitoramento. Então, a gente fez tudo isso,
mas tudo volta. Então, novas atividades precisam ser mapeadas, novos fornecedores são contratados, a gente precisa fazer auditorias anuais, a depender do tipo de fornecedor que está ali na ponta recebendo dados na nossa empresa, a gente precisa manter a atualização contínua em cima das regras que foram estabelecidas, né? Então, o movimento que aquele slide anterior, ele chega aí para uma fase de monitoramento para que a gente continue essa orquestra do programa de governança, tá? Perfeito, doutora, perfeito. E eu queria complementar aqui, ao longo dessa jornada, eu sempre questionei a doutora e sempre busquei também padrões internacionais que pudessem nos ajudar a entender qual era o nível de maturidade aqui da Netcom e durante esse tempo aí eu entendi e aprendi que uma norma que a gente pode se basear é a ISO, né? Então a gente tem a ISO 27701, que é específica sobre os controles de privacidade, né, relacionados à privacidade de dados. Então a 27001 e a 27701 são padrões de segurança, padrões de controles de segurança para quem tiver interesse ali de entender qual é a distância que a sua empresa está em relação a esses controles e ter algo como referência para entender se estão no caminho certo, né, em relação a tudo que a gente precisa proteger de dados pessoais. Fica aqui a sinalização sobre a ISO, tá? A Netcom, ela pode ajudar em diversas etapas da adequação à jornada de proteção de dados, à jornada da ISO 27001, né? Então, como eu comentei, as nossas plataformas, os nossos parceiros, eles se adequam em diversos controles e em diversas fases de adequação à proteção, né? Então, desde a implementação de controles de segurança de informação, controles de resposta a incidente, nós temos aqui um time de consultoria pronto aí para apoiar no mapeamento de informações e implementação de soluções de Data Loss Prevention. Soluções de Data Loss Prevention têm sido cada vez mais acionadas aqui. O nosso time tem sido cada vez mais acionado para trabalhos em conjunto com os times de privacidade para adequar e fazer valer ali regras interessantes para o time de privacidade acontecerem ali na plataforma de DLP. Isso tem gerado uma sinergia muito grande, tá? E a gente queria agradecer primeiro a nossa audiência. A gente tá com uma audiência muito bacana aqui, tá? Agradecer a todos. É, Ao final aqui do nosso webinar, a gente vai ter um link para vocês se cadastrarem ali para um sorteio, tá, pessoal? E eu vou compartilhar aqui a última lâmina que a gente preparou, que é uma pergunta que eu fiz aqui para a gente. Eu tenho sempre um contato muito próximo com a doutora Rebeca, e eu comento com ela que é algo que eu ouço com muita frequência de muitas pessoas aí, com muitos anos de mercado, inclusive. É, São observações ou são notas de, olha, eu entendo que a LGPD não pegou. Ou eu entendo que o risco do LGPD ainda não é o bastante para fazer com que eu me preocupe com esse risco. Então é quase como um risco aceito, né? E aí a gente preparou exatamente para esse para essa objeção, né, ou para essa afirmação, a gente preparou alguns dados para trazer a atenção em relação a essa pergunta. Doutora, o LGPD pegou ou não pegou? Eu sempre digo para o Nélio em resposta, não é gripe para pegar ou não pegar, tá? É lei, precisa ser cumprida. E sim, gente, estamos numa crescente absurda em relação a processos de fiscalização ou processos judiciais que envolvem a tratativa da LGPD, tá? Então, temos aí dados bem concretos, né, sobre como a NPD está atuando, via de regra, fiscalizando, notificando, procedimentalizando formas de alcançar. A NPD teve concursos públicos recentemente para aumentar o quadro de servidores públicos, o que indica que aí, em mais um ano, a gente vai ter uma atuação ainda mais reforçada da autoridade, tá? E a gente tem um poder judiciário, pessoal, porque uma coisa
é o processo de fiscalização administrativo que é estabelecido pela legislação. Mas a LGPD é uma lei federal, tá? E como lei federal, você pode pleitear ela na justiça. Então, a gente tem uma crescente absurda de demandas trabalhistas que envolvem proteção de dados e demandas de consumidor também que envolvem a proteção de dados. E aí a gente tem até alguns relatórios que, Nélio, talvez você possa compartilhar depois, caso exista interesse do público, para receber essas informações. São mais de 15 mil processos no Poder Judiciário hoje que envolvem um tema da LGPD. Isso num cenário de 5 anos, sendo que 2 desses anos era pandemia, né? Então, a gente tem aí, cada ano que passa, quase que um acrescente de 100% da numeração do ano anterior. A gente tem também, né, Nelly, se puder passar para o próximo slide também, os reportes de incidentes de segurança que eles estão crescendo. Até ano passado, a gente não tinha um mecanismo correto de reportar incidentes à NPD. Hoje, a gente tem mais de 1.382 incidentes reportados. Ou seja, são empresas que sabem e executam a LGPD e cumprem com sua obrigação legal. E ainda tem aquelas que, quando acontece um incidente de segurança, não tem o cuidado, não tem o direcionamento, ou não tem o conhecimento, não cumpre com a obrigação. Mas é incrível como a NPD, ela sabe do incidente e ela vai lá e abre o processo de fiscalização também para identificar por que aquilo ali não foi reportado. Eu costumo, quando acontece um incidente, que eu dialogo com CEOs e alta gestão, diretoria, dizer, olha, gente, talvez o consumidor, o público-alvo de vocês, não saiba que vocês estejam passando por um incidente. Mas eu tenho certeza que tem pessoas monitorando e fiscalizando o Dark Web, acessando centrais compartilhadas de segurança da informação, que já sabem. E é impressionante que 2, 3 dias depois já começam os anúncios em grupos específicos de WhatsApp, em grupos específicos de Telegram, em TikTok, reportando a ocorrência e ali notificando e dando ciência àquela situação. Isso acaba chegando ao ouvido da NPD e ela sempre abre um processo de fiscalização posterior, né? Então, é importante a gente estar atento, certo? Que existem hoje, sim, esses controles, tá? Aí são o volume de processos que foram instaurados pela NPD, e isso está sempre no crescente. Então, são dados hoje que demonstram que a LGPD pegou sim, tá? A gente tem essa obrigação de cumprir com a legislação, porque seja um titular, seja uma autoridade, por exemplo, o próprio PROCON, eu estou aqui em Recife, fez uma fiscalização por volta de maio desse ano, indo de loja em loja, perguntando porque as lojas solicitavam o número do CPF para finalizar cadastro de compra, tá? Então, a gente tem diversos entes aí, Ministério Público, que acabou de fazer uma notificação também da Avan, né? Que as pessoas iam lá, violavam a segurança, roubavam um item, o pessoal da Avan publicava esse furto nas suas redes sociais, e a NPD acabou de dizer que está fiscalizando com a assessoria do Ministério Público dessa atuação, porque compromete dados pessoais ali das pessoas que estão sim tendo atitudes criminosas, mas que aquilo ali talvez esteja um pouquinho além do que uma empresa pode fazer, uma organização em cima desse tipo de atividade e circunstância, tá? Então, a autoridade, que ela é muito ativa e muito ouvinte em relação ao que acontece aí no ambiente digital, tá? E ela age sim, especialmente nesses casos em que vem através da mídia, tá bom, pessoal? Então é importante que a gente tenha esse dever de casa para que não passemos por situações comprometedoras, porque existe um dano reputacional muito grande, para além das próprias sanções que são previstas na LGPD, e quebra de cadeia de confiança é muito sério quando a gente está no mercado que tem uma acreditação na nossa marca e no nosso compromisso com o cumprimento de todas as legislações, não apenas a LGPD. Então, uma empresa reportar, por exemplo, que passou por um incidente e que não adotou as medidas necessárias na ocasião do incidente para proteger esses dados, para fazer as comunicações necessárias, para além do incidente, existe aí essa ranhura na marca. Os parceiros começam a se questionar se de fato podem acreditar nela na cadeia de consumo, tá? Então, dependendo aí do segmento, a gente pode ter uma ranhura muito grande e uma retratação mesmo de pessoas jurídicas, se fosse, por exemplo, o caso da Netcom, de não querer fazer negócios por não ter essa preocupação com a adesão à LGPD, tá? Então, é muito importante que a gente olhe para isso, porque nem sempre a LGPD vai pegar por uma necessidade de um risco de pagamento de uma multa, mas por uma necessidade reputacional mesmo da empresa, que é importante a gente sempre manter essa cadeia de confiança bem íntegra para que os negócios eles se perpetuem, tá? Perfeito, doutora.
Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui do material que a gente preparou. Queria agradecer a participação da doutora Rebeca, a participação de todos vocês aqui que estão conosco até agora, tá? Podem acompanhar nossas redes, vocês vão ter ali diversas informações sobre os diversos temas aqui que nós trabalhamos. Contem conosco. Doutora Rebeca, se alguém tiver interesse em conhecer o seu trabalho, se puder deixar uma forma de contato também. Perfeito, Nélio. Eu vou encaminhar aqui no chat, acredito que tem acesso sim. O e-mail institucional do escritório, tá? O bate-papo está desativado. É contato@dmvadvogados.com. Mas vocês podem também se conectar comigo através do LinkedIn, tá bom? Rebeca Diniz Melo, com 2 L's. Estou à disposição para o que vocês precisarem, e especialmente para prestar suporte jurídico aí nessa jornada de adequação à LGPD, tá bom? Perfeito, doutora, muito obrigado. E, pessoal, contem com a Netcom também, para quem precisar conhecer o nosso portfólio, como que a gente pode ajudar nessa jornada de adequação e proteção de dados, tá? Como a doutora comentou, não só o LGPD, mas diversas outras normas às vezes exigem um processo de segurança da informação, e não só pela adequação a leis, mas também questões reputacionais e diversos outros elementos. É sempre importante ter o investimento em segurança da informação e ter um programa de segurança da informação ativo dentro das companhias, tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos. Eu vou encerrar aqui o nosso evento e muito obrigado. Espero poder vê-los aí nos nossos próximos webinars. Um abraço a todos. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.